Meus irmãos, diz a palavra do Senhor, não vos torneis muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Até aqui no verso 12. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, mais uma vez, Pai, nos apresentamos diante de Ti, nesta manhã, em oração, Senhor, dessa vez, pedindo, Pai, que o Teu Espírito Santo guie, Senhor, aquilo necessário para falar aos nossos corações. Conforme a Tua vontade, Senhor, opera em nós, conforme Tua soberania, Pai, age no coração de cada um de nós nesta manhã, para que sejamos, de fato, transformados, consolados, Senhor, enfim, modificados da maneira como aqui chegamos. Se de fato somos Teus filhos, Pai, como somos, pedimos a Tua intervenção nesta manhã para falar conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, em primeiro lugar, precisamos prestar atenção que este Tiago, que escreveu esta carta, não é Tiago o apóstolo. Tiago, o apóstolo, nesta altura, já tinha sido morto por Herodes Agripa. Então, este Tiago aqui é o filho de Maria. Quem foi Maria? A mãe de Jesus. Então, este Tiago é irmão de Jesus. Logo, também se diz a respeito da epístola de Tiago, que ela é considerada o livro de provérbios do Novo Testamento, dada a praticidade com que ela incentiva, com que ele incentiva o comportamento do cristão. Então, de fato, é um livro de provérbios, é um livro da prática da vida, é um livro da prática do cristão. E a primeira coisa que ele nos chama a atenção aqui, e vai falar para nós, é algo que ele tinha exposto aqui no capítulo 1, no verso 19, quando ele fala a respeito dos frutos que nós produzimos. De fato, irmãos, um crente, um homem, uma mulher que teve um encontro com o Senhor, ele invariavelmente vai produzir frutos, sejam eles dignos do arrependimento com o qual se defrontou com o Senhor, seja ele indigno de um comportamento na vida daquele que não se rendeu ao Senhor.
Mas especialmente na vida do crente, especialmente na vida do cristão, nós somos instados pelo Senhor, nós somos provocados pelo Senhor, nós somos chamados pelo Senhor para produzirmos frutos. E como está escrito, frutos dignos do arrependimento. Portanto, assim a Bíblia fala a nosso respeito e fala a respeito do conhecimento que podemos ter se alguém é cristão ou não, mediante aquilo que vemos nos frutos produzidos na vida daquele irmão, daquela irmã. Então daí podemos olhar e dizer, não em julgamento do irmão, mas em julgamento dos frutos, e dizer, é crente, é um irmão crente, é uma irmã crente, etc, etc. Então Tiago aqui já nos chama a atenção para produzirmos frutos diante do Senhor. E vejam no verso 19 do capítulo 1, ele diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Isso, irmãos, é comportamento. Comportamento é fruto, é reflexo de um encontro verdadeiro que temos com o Senhor. Também no verso 26, ele vai dizer uma coisa aqui interessantíssima para nós. Veja, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Algumas traduções podem falar aí de efêmera, algumas traduções podem falar aí de mentirosa ou falsa. O importante é que a língua, de fato, que é o que nós vamos tratar aqui no capítulo 3, ela, este pequeno órgão, capaz de incendiar uma floresta inteira, como nós vemos aqui, de fato, ela vai produzir um resultado demonstrativo, exemplar daquilo que somos, do encontro que tivemos com o Senhor. Porque se eu digo que eu sou do Senhor, mas não sou capaz de refrear a minha língua, então a minha religião, então a minha relação com Deus, ela se tornou vã. Por quê, pastor? Porque não há mudança no meu comportamento. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado: meu irmão, vossa religião não pode ser vã. Ora, e na área da comunicação, irmãos, na área do relacionamento, nós temos aqui uma palavra exemplar de Salomão. Nós vamos lá abrir o livro de Provérbios, capítulo 6, porque ele vai falar aqui a respeito daqueles pecados que Deus odeia, abomina, aborrece a sua alma. E ele fala a respeito de 6. E depois ele vai falar de um, que é o 7º, que é o pior de todos. Vejam lá em Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. Do verso 16 até o verso 19. Diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Primeira coisa, olhos altivos. Segunda, olha aqui a língua mentirosa. Terceira, mãos que derramam sangue inocente. Quarta, coração que trama projetos iníquos. Quinta, pés que se apressam a correr para o mal. Sexta, testemunha falsa que profere mentiras. E o que semeia contendas entre irmãos. É a 7ª coisa abominável diante de Deus. Deus abomina. Semear contenda entre os irmãos. Irmãos amados, é literalmente usar a sua língua para ser um criador de conflitos. Algo que Deus abomina. Olha, irmãos, mais até do que derramar sangue inocente.
Vejam que coisa séria que Deus fala a respeito da língua. Nós temos um exemplo na Bíblia, irmãos, eu vou pedir que vocês abram vossas Bíblias, de um resultado catastrófico de alguém que usou o poder da língua para semear uma contenda e gerou uma onda e uma grande multidão de assassinatos por causa destas palavras. Vejam aí no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, do verso 6 até o verso 23. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, do verso 6 até o verso 23. Prestem atenção nessa história. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele, disse a todos estes: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós, terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim? E ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé? E nenhum dentre vós há que se doa por mim e me participe que meu filho contra mim instigou a meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia? Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, e como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. Todos eles vieram ao rei. Disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe destes pão e espada, e consultastes a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus servos é tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai. Pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. Respondeu o rei: Aimeleque, morrerás tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, responsabilidade. Por isso Tiago diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porque muitos de nós querem tornar-se mestres para exercer poder, mas esquecem-se da sua responsabilidade. Não podemos agir desta maneira, irmãos.
Desde aquele que ensina, aquele que prega, aquele que admoesta, aquele que dirige a igreja do Senhor, aquele que ora na casa do Senhor. Irmãos, quanto mais nós nos colocamos em posições, quanto mais Deus nos põe em posições na sua casa, na congregação que é dele, quanto mais nós somos espelho, quanto mais nós somos exemplo para a vida das pessoas. Por isso, irmãos, e aqui no capítulo 3, ele vai falar dos pecados da língua. Por isso, quanto mais nós estamos lá na posição que Deus nos coloca, quanto mais a nossa língua precisa ser tratável. Quanto mais a nossa língua precisa ser contida, domada. Tiago aqui está sendo absolutamente honesto. Pois Tiago sabe, o apóstolo, você sabe e eu sei que nós tropeçamos em muitas coisas e que nós temos um grave problema com a nossa língua. Há uma honestidade tremenda aqui nas palavras de Tiago. Ele não se coloca acima no pedestal. Ele não se põe como o pináculo da perfeição diante dos homens. Não, ele sabe e ele identifica que ele tem um problema que você tem e que eu tenho, um grave problema com a língua. Quantas vezes, irmãos, nós falamos quando deveríamos ficar calados? E quantas vezes nos calamos como deveríamos falar? E quantas vezes as nossas palavras não são as melhores? Não trazem paz. E quantas vezes as nossas palavras não transmitem graça aos que nos ouvem? Então todos nós tropeçamos em muitas coisas. Agora veja o que Tiago diz. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Que coisa abominável diante do Senhor, irmãos. Esta língua que semeia contendas. E a epístola vai nos ensinar aqui 3 lições que nós vamos destacar. Agora, antes disso, eu queria que os meus irmãos fizessem aí um pequeno inventário mental. E não precisa ser da vida toda, pois demoraríamos muito aqui na igreja. Não precisa ser do último ano. Não precisa ser do último semestre. Faça um inventário de janeiro de 2025 até hoje, dia 30 de março. Quantas vezes o meu irmão tropeçou na língua, no falar? Podemos arriscar mais e fazermos um inventário só de segunda-feira até hoje. Ou talvez de ontem para hoje. Vejam, a primeira coisa que Tiago vai dizer para nós, no verso 3 e 4, é que a língua tem este poder de conduzir a nossa vida. Ele diz o seguinte: se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Irmãos, eu tenho aproximadamente 1,88 m, não é? Quando eu conheci Janaína lá nos anos de 93, e começamos a namorar, o pai de Janaína, a mãe, trabalhavam, como ele trabalha até hoje, com fazenda, né? Advogado, mas gosta muito da vida rural e dedicou-se a ela. E no ano de 94 foi a primeira vez que eu fui lá na fazenda com Janaína. Irmãos, eu me realizei naquilo, porque tinha cavalo, né? Muitos de nós gostamos dos cavalos. E o cavalo é uma coisa extraordinária, porque é um animal tão forte, tão poderoso, tão imponente, mas ao mesmo tempo um cavalo adestrado, um cavalo domado,
ele consegue ser conduzido com uma tal facilidade, simplesmente com um freiozinho posto na boca daquele animal, daquela máquina, né? De, sei lá, 600, 700 quilos ali de peso. É incrível como eles se controlam a partir daquilo. Agora, eu não era o perfeito cavaleiro, eu caía muitas vezes. Aliás, minha alcunha na fazenda era o caicai. Eu caicai, chegava eu. Mas eu era mais magro, então não magoava tanto. Hoje já não me arrisco tanto a andar no lombo de um cavalo. Mas quem andou e sabe como é que se conduz um cavalo, entende o que a Bíblia está dizendo, o que Tiago está dizendo para nós. De fato, um cavalo é possível ser dirigido mediante a utilização deste pequeno freio que é posto na sua boca. E ali nós não entramos numa fria, numa lagoa, no meio das abelhas, no meio dos espinhais, não é? Não deixamos que o cavalo nos conduza para a destruição, porque é bem capaz, irmãos, que um cavalo mate uma pessoa. Nós sabemos disso, temos exemplo disso, não é? Mas este pequeno freio é suficiente para dirigir o corpo inteiro do cavalo, e é posto exatamente sobre a boca. Depois ele usa o outro exemplo, observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Irmãos, pode parecer engraçado, mas eu também tenho experiências nisso. Porque nós, quando éramos crianças, nós éramos levados para morar em regiões onde a exploração do palmito, que era o trabalho do meu pai, que ele exercia, né? E nessas regiões, lá na Amazônia Profunda, o único meio de locomoção são os rios. Então nós vemos ali, de fato, eu me lembro de um barco grande que nós tínhamos, que meu pai tinha, que se chamava Andreana. Não era Andreana o nome, Toninho? Que era Andréa e Ana, o nome das filhas em conjunto, Andreana. E era um barco grande, de 2 andares, e carregava ali no porão pelo menos umas 80 toneladas de carga, mais ou menos, não é? Era grande, era um barco grande, todo feito de madeira, irmãos. E o leme que comandava aquilo não tinha mais do que 1,5 metros, se calhar, ou até menos. E era possível conduzir aquele navio de madeira com uma tal destreza, mediante a habilidade do timoneiro e os instrumentos que se utilizam. Mas não vamos tão longe lá na Amazônia Profunda, porque nós vemos nos portos aqui de Portugal esses navios tão grandes, tão poderosos, né, sendo comandados por um pequeno leme. E se não fosse este pequeno leme, certamente esses navios nos conduziriam também à destruição. Mas diz a palavra do Senhor aqui que este pequeno leme também é utilizado para dirigir para onde queira o impulso do timoneiro. Irmãos, as nossas línguas, as nossas palavras, aquilo que dizemos, aquilo que proferimos com a boca, muitas das vezes nos conduzem a uma destruição terrível. Destruição de relacionamentos, divórcios, separações, brigas, contendas. Basta olharmos para um exemplo terrível na humanidade que temos, que foi aquele homem chamado Adolf Hitler. O poder que ele tinha na palavra conduziu uma nação inteira a causar um morticínio terrível no seu tempo. Quantas milhões de pessoas morreram por causa do comando daquele homem louco, daquele anticristo, que usando o poder da palavra conduziu um povo a uma completa, quase completa destruição. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós temos um homem chamado Jesus Cristo, que quando falava, ele falava com autoridade. E a sua autoridade concedia a vida aos seus ouvintes e não morte. Meu irmão, como você tem usado a sua língua nos seus relacionamentos, na sua vida, para dirigir para a vida ou para a direção da morte? Pense nisso. A segunda coisa é que a língua tem o poder de destruir. Veja o verso 5 e 6. Também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas.
Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesmo em chamas pelo inferno. Aqui Tiago usa a figura do fogo. E nós sabemos, irmãos, especialmente aqui em Portugal, nós sabemos o poder que o fogo tem para destruir grandes áreas. Relembramos aqui aquela tragédia em Pedrógão Grande, em que quase uma centena de pessoas morreram ali, chamuscadas, queimadas dentro dos seus veículos e outros tantos. E até hoje as autoridades portuguesas não sabem exatamente, com precisão, o que foi que causou aquele incêndio terrível. Mas nós sabemos, o verão se aproxima, já ficamos em alerta, sabemos que virão fogos, que virão incêndios, que virão chamas. Mas nenhuma chama começa grande, ela começa pequena. Assim também, irmãos, contenda entre os irmãos começa de maneira pequena. E às vezes a pessoa abre a boca e diz assim: mas eu falei uma coisa tão inocente. Será, irmão, que foi tão inocente assim? Será que você falou realmente uma coisa que não era para magoar? Será que você utilizou a sua língua mesmo para proferir bênçãos, ou você quis causar uma chama terrível nos relacionamentos? Será? Diga para o irmão que está do seu lado: meu irmão, lance na sua língua o extintor do Espírito Santo e apague esta chama destrutiva. Misericórdia. Glória a Deus. Este extintor espiritual, que é o domínio próprio, vindo da parte do Senhor. Glória a Deus. Terceiro, e ele usa figuras aqui diferentes. Ele vai falar que a língua tem o poder de trazer bênçãos de Deus sobre a vida das pessoas. Veja no verso 9. Ela diz assim: com ela bendizemos ao Senhor e Pai. De uma só boca, verso 10, procede bênção. Veja, irmãos, a língua, ela tem o poder também de trazer bênçãos, deleites espirituais. Como é bom, irmãos, como é agradável vivermos em comunhão, como diz lá no Salmo. Oh, como é preciosa a comunhão dos santos. Oh, como é bom estar entre os eleitos de Deus. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e deita pela barba de Arão, molha todo a sua história sacerdotal. Oh, como é bom. Como é bom, irmãos, uma palavra de consolo. Como é bom uma palavra até de admoestação. Como é bom uma palavra que nos traz paz, que nos traz confiança, que nos traz alegria. Como é ruim, irmãos, quando você está precisando, necessitado mesmo, que um irmão, uma irmã lhe dê uma palavra de bênção e vem o irmão e a irmã dar uma martelada na sua cabeça. Como é ruim, como dói, como magoa, como aprofunda mais na terra. E como nos resgata, irmãos, uma palavra amorosa. Como é bom ouvirmos palavras doces e agradáveis e puras, que são próprias do povo de Deus. Como é bom. Não promova mentiras, irmãos. Não promova a maledicência. Não promova aquilo que se diz hoje, as fake news. Não promova isso. Não conte mentiras, não conte coisas porque eu ouvi falar. O irmão veio para mim e falou que ouviu de outro irmão. Meu irmão, misericórdia. Seja você mesmo uma sepultura de más notícias. Aleluia. Não propague além de si uma mentira, faça com que ela morra em você. Estabeleça limites. Vai edificar. É verdade. Você viu.
Você viveu aquilo. Se não, irmão, encerre em você essa mentira. Não permita que ela propague. A língua, como diz aqui, no verso 8, ela é um mal incontido. Ela é carregada de veneno mortal, mortífero. No verso 8. As palavras, irmãos, e esse diagnóstico que nós vimos aqui da língua, proferidas, as palavras proferidas, elas são como flechas lançadas. Elas não voltam. Elas não retornam. A analogia muitas vezes que se usa é de um saco de penas que você lança do topo de uma montanha. Você nunca mais vai conseguir recuperar todas as penas. Quando você fala algo e as pessoas ouvem aquilo que você fala, e se foi um mal falar, se foi uma má palavra, você não vai conseguir resgatar essa má palavra de todas as pessoas que foram atingidas por elas. Você nunca mais alcança. É por isso que há sabedoria quando nós nos calamos e refletimos antes de falar, irmãos. É por isso que Tiago diz que o homem que sabe refrear a sua língua, ele é um perfeito varão. É por isso, porque quando ele abre a boca para falar, aquilo que ele vai dizer já passou pelo filtro do coração, já passou pelo filtro da mente, já passou pelo filtro do espírito, já passou pela sua reflexão pessoal. E ele tem o poder, então, de controlar não só a língua, mas dirigir todo o seu corpo, toda a sua vida diante dos homens. Você já se deparou com alguém que é, digamos assim, você olha e sabe e diz assim, é uma má companhia, ou você se sente mal do lado dela por causa das palavras que diz? Você já se deparou com alguém assim? Irmãos, é terrível, causa um esgotamento espiritual na gente. São só palavras ruins, são só palavras difíceis, são só palavras complicadas, são só palavras de maldição. Tem mentira pelo meio, tem veneno, tem mal incontido, tem tudo misturado. Meu Deus, você evita de estar com aquela pessoa. E quantos de nós já experimentamos, outros sim, e completamente, diametralmente oposto àquelas pessoas que nós gostamos de estar do lado, que nós nos sentimos bem, porque as suas palavras são doces, ainda que sejam duras, elas são agradáveis aos nossos ouvidos, elas batem conosco. Quantas vezes, irmãos? Glória a Deus. Cuidado com as suas palavras. Por último lugar, em último lugar, o verso 9, também nós percebemos que a língua, ela é incoerente nas suas palavras em comparação com a prática da vida. A língua é incoerente. Veja, irmãos, ela diz assim no verso 9, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens. Que coisa incoerente. Como é possível? De uma só boca procede bênção e maldição. Que paradoxo terrível. Como é que pode? Nós estamos aqui no domingo louvando ao Senhor esta paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem, oh, glória a Deus, aleluia. Dependente das circunstâncias. Acaba o culto, o pastor abençoa todo mundo, aleluia. Irmãos, antes de sair da igreja, a língua já operou alguma coisa. Esse culto demorou demais. O irmão precisava estar aqui para ouvir esta palavra. Vejam que coisa incoerente, irmãos. Que coisa terrível.
nós estamos louvando ao Senhor, engrandecendo o nome dEle, cheios de alegria, amor, esperança, renovados em nossas forças. Aí de repente a nossa língua nos leva para o inferno de novo. Misericórdia, irmão. Essa palavra não é para o seu irmão que não está aqui, para a sua irmã que não está aqui, é para você. Essa palavra é para ti, é para mim. Não é para os outros, essa palavra é para nós. Porque nenhum de nós, irmãos, é perfeito varão, porque nenhum de nós consegue controlar a sua língua. Mas Tiago diz assim: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam desta maneira, sejam assim. O que ele está nos instando, nos provocando aqui, irmãos, é a controlarmos a nossa língua. Porque não é conveniente que da mesma boca saia bênçãos e saia maldições. Não é conveniente que da mesma boca que exalta o Senhor profira mentiras. Não é conveniente que esta boca que abençoa os irmãos, que evangeliza o povo, seja ela mesma usada pela língua para conduzir as pessoas ao inferno. Não é possível que sejamos instrumentos, irmãos, de contenda. Não é conveniente que seja assim. Portanto, se nós formos completamente honestos conosco nesta manhã, nós temos, irmãos, essencialmente, que vestirmos esta carapuça, porque ela serve em todos nós. Ela serve em todos nós. A língua é mal incontido. É mal incontido. Veja, irmãos, ele vai usar comparativos aqui, por exemplo, água doce e água amarga. É possível a mesma fonte expelir isso? Água doce e água amarga? Ele vai dizer no verso 12, a figueira pode produzir azeitonas? Ou a videira vai produzir figos? Por que Tiago está dizendo isso, irmãos? Porque nós que professamos ao Senhor, a Jesus como Salvador e como Rei nas nossas vidas, nós não podemos agir em contradição com as nossas declarações diante de Deus. Eu não posso, irmãos, dizer às pessoas, aos irmãos e às pessoas da minha família e mostrar para eles que eu sou crente no Senhor. E esta videira que sou eu, produzir, irmãos, azeitonas. Não pode. Eu não posso, esta figueira do Senhor, irmãos, produzir uvas. Eu não posso ter uma palavra doce, mas não pisa no meu carro que vai sair cachorro voando aqui da minha boca. E sair palavras amargas. Não posso. É nisso que o Espírito do Senhor nos manda controlar e ter domínio próprio. Tenha domínio próprio sobre a sua língua. Não permita que ela conduza a sua vida para a destruição ou para a destruição de relacionamentos. Não permita isso. Hoje mesmo, se possível, peça perdão àquele que você feriu com a sua língua. Peça perdão a Deus pela mentira que você propagou. Peça perdão a Deus por esta fofoca que você levou adiante. Mateus 12, 34, para finalizarmos. Aliás, quase. Ele vai falar para nós assim, Jesus: raça de víboras, como podeis falar coisas boas,
sendo maus. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Aqui a palavra vai no âmago e experimenta todos nós. Finalmente, para encerrarmos mesmo agora, Efésios 4, verso 29. Todos também nós conhecemos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e transmita graça aos que ouvem. Irmãos, não tem como sermos mais claros, ou a palavra do Senhor ser mais clara com todos nós. A boca vai falar do que está cheio o coração. Portanto, não saia da vossa boca a palavra torpe. Por quê, irmãos? Porque se o teu coração foi transformado por Jesus, vai sair coisas boas da sua boca. Mas se o teu coração não foi transformado por Jesus, vão sair coisas más da sua boca. E isso é uma coisa muito séria, irmãos. Oremos ao Senhor, que nos ajude a todos. Vamos nos colocar de pé. Amados irmãos, assim que o pastor despedir a igreja, por favor, não saiam de pronto, esperem que o nosso pastor desça do altar e fique até ali para se despedir de todos nós, tá bem? Muito obrigado. Amém. Oremos ao Senhor nesse instante, antes de executarmos a última canção. Façamos todos nós esta reflexão pessoal a respeito desta ordenança do Senhor para nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Pai bendito, nós louvamos a Ti, Pai, uma vez mais neste dia. Sim, Senhor, e Pai, de fato, constrangidos pela Tua palavra, pedimos perdão, Senhor. Eu peço perdão, Pai, a Ti. Ó Senhor, e quantas vezes, Pai, a nossa boca fala coisas que não devia dizer. Quantas vezes, Pai? E quantas vezes, Senhor, normalmente, Pai, são as pessoas mais próximas a nós, as que mais amamos, Pai. São aquelas, às vezes, que mais nós machucamos com a nossa palavra. Ó Senhor, perdoa, Senhor amigo, perdoa-nos, Pai, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Pai, porque Tu és Senhor sobre nós, Tu és o meu Senhor, Pai. Ó Pai querido, eu não quero, Pai, permanecer igual, não quero, Senhor. Não quero que a minha boca seja um instrumento de Satanás, Pai, na vida das pessoas. Não quero. Não quero, Senhor. Oh, Pai, quero usar a minha língua, as minhas palavras, para conduzir, bem conduzir o Teu povo, para bem instruí-los, Pai, na Tua palavra. Oh, Senhor, não quero agir de forma inconveniente, Pai, com as palavras que profiro. Não, Senhor. Ao contrário, quero testemunhar diante dos homens, Pai, a transformação operada em meu coração, pelo Teu Espírito Santo. Portanto, ajuda-nos a todos, Pai, nesta manhã, confrontados por Ti como fomos, Pai, a nos transformarmos, Senhor, de fato. Ó Senhor, a permitir esta operação do Espírito Santo em nossos corações e a fazer essa verdadeira cirurgia espiritual em nossas línguas, Pai, para que sejamos instrumentos de bênçãos e não de mal na vida de todos aqueles que nos rodeiam, Pai. Ajuda-nos, Pai, nesta manhã nós Te pedimos,
Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti, Pai. Em nome e por amor de Jesus. Nós te agradecemos. Aleluia, Pai. Viemos te adorar, Senhor, neste lugar. Portanto, não podemos sair deste lugar da mesma forma como aqui entramos. Assim que o Teu Espírito opere no coração de cada um de nós, Pai. Conforme a Tua vontade. Aleluia.
Essa fechada.